Talvez em nosso subconsciente houvesse a certeza de que ela se comunicaria conosco decorridos os 40 dias. Como isso não aconteceu, os trinos se fecharam, tomando assim uma atitude de desconfiança em relação a qualquer comunicação que viesse através dos médiuns. Os trinos se esqueceram de que exatamente para isso é que tinha sido criado o doutrinador, não para evitar a comunicação, mas para interpretá-la à luz da razão. Essa atitude mostrou também uma ideia incompleta a respeito da comunicação com os espíritos. Assim como na transmissão do ensino pela palavra, o principal fator da comunicação é a emanação do plano vibratório superior que os espíritos de luz nos trazem. Nem sempre uma comunicação satisfaz o doutrinador. Há 1001 motivos para a desconfiança. O subconsciente do aparelho, a interferência de espíritos aproveitadores, ou até mesmo o estado em que se encontra o médium naquele momento. Mas é Neiva que afirma: digo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que o médium está incorporado. Acrescentamos nós: médium de plexo iniciático não mistifica. Portanto, sempre há incorporação. O problema é o que acontece no decorrer do trabalho. As mensagens no mecanismo psíquico instantaneamente, num relâmpago, num átomo de tempo, que é privilégio da intuição. A gente, quando intui o fenômeno, é porque está recebendo o fenômeno pronto e acabado, completo, instantâneo. Essa é a grande virtude do doutrinador, a intuição. Um momento, meu caro Tomoshi. Você, quando começa a falar, você não para, você dispara. Pelo que eu sei da fenomenologia humana, a intuição não é um privilégio do doutrinador. Todos os seres humanos têm intuição. Por que você dá a impressão que só o doutrinador tem intuição? Concordo inteiramente com você. Todos os homens possuem a intuição. Mas o quê? O processo intuitivo foi abandonado há muito tempo pelos homens, graças à implantação gradual do pensamento materialista, que começou, se não me engano, com os grandes impérios, principalmente o Império Romano. É sintomática a vinda de Jesus há 2000 anos sob a égide desse império. Mas Jesus nasceu bem longe do centro desse império. Se não me engano, nasceu na pequena Nazaré, bem perto de Jerusalém, que na verdade pertencia ao Império de Israel, o povo escolhido. Realmente isso aconteceu, mas por quê? Sim, por quê? Porque o povo escolhido era governado pela intuição e fora preparado durante milênios pelos grandes profetas que eram grandes intuitivos. Mas, como disse o próprio mestre, muitos são chamados e poucos os escolhidos. O povo judeu estava vivendo uma fase decadente sob o jugo romano, esquecido dos grandes profetas. Na ânsia de conviver com os senhores romanos e os agradar, foram destilando as forças de personalidade e abandonando o pensamento profético, cujo principal canal é o intuitivo. Para compensar, exaltavam as tradições e se amarravam no ritual, exagerando a forma e esquecendo as essências. E só os escolhidos, que conservavam os olhos voltados para o céu que rodearam Jesus, salvaram a mensagem para nossos tempos. Você entendeu agora, meu caro conde, a grande inspiração de Neiva ao criar o doutrinador? É ele que está renovando o processo do pensamento humano e colocando as coisas nos devidos lugares. Para maior garantia do funcionamento do processo intuitivo, o doutrinador não poderia ser necessariamente o intelectual, o chamado homem culto, o homem vindo da universidade ou dos bancos escolares. Esse homem, o homem culto, representa a camada dominante da nossa civilização. E ele domina pela razão, pela lógica humana, o que significa dedução e indução. E a banqueta humana está caindo exatamente porque tem 3 pernas: a dedução, a indução e intuição. Mas só as 2 primeiras estão funcionando. Mesmo os homens que não têm escolaridade, mas têm o poder, seja pelo dinheiro, seja pela política, eles precisam, para sobreviver, de se haver com os cultos, e como consequência, abandonam a intuição,
às vezes até envergonhados das inspirações que a intuição traz. Neiva, criando o doutrinador, renovou a garantia da individualidade poder inspirar a personalidade a uma conduta que nós, aqui no Vale, chamamos de conduta doutrinária. E quando os doutrinadores se esquecem dessa conduta, eles se esvaziam, ficam secos, não têm inspiração. É que o seu interoceptível não recebe alimento. Que é, como é mesmo, o interoceptível? É um mecanismo etérico, um sistema condutor, elaborador e emissor de ectoplasma, dividido em 3 fases: ectolitro, ectolítero e ectoplasma. Isso é conhecido da ciência? Não, não é. Esse sistema foi uma revelação de Neiva para os doutrinadores. A ciência se ocupa muito do verificável, do palpável, deduz e induz, mas intui apenas uma pequena escala. E sendo um sistema etérico, ela não desconfia. Nem mesmo o ectoplasma, que já foi fotografado em sua condensação, seduz muito a ciência em termos científicos. Foi por isso que se criou uma parapsicologia, cuja base científica é duvidosa. O interoceptível pertence a uma ciência espiritual. E como se faz a ligação entre a individualidade e a personalidade? Exatamente pela intuição. A personalidade só tem a experiência de uma vida inteiramente condicionada pelo karma. A individualidade tem a experiência de todas as vidas que o espírito viveu, tendo ainda a vantagem de não estar condicionada a um mundo físico. Quando pela conduta doutrinária o homem se liga à sua individualidade, ligação essa que é feita pelo canal intuitivo, ela, a individualidade, transmite a mensagem de uma longa experiência exaustivamente vivida e o homem erra muito menos. Erros humanos. Estou começando a compreender o que se passa no Vale. Erros humanos resultantes de julgamentos que contradizem a lei de Jesus. E nessa altura dos acontecimentos, seria de se esperar que os jaguares estivessem o suficientemente espiritualizados para terem superado essa faixa. Às vezes eu me pergunto se Neiva não previu isso tudo que acontece. Depois eu me lembro da lei de ação e reação e sei que ela não poderia ter previsto. Ninguém sabe como uma pessoa vai reagir diante de uma situação, até que ela aconteça, nem mesmo a própria pessoa. Eu lhe expliquei exaustivamente o problema da intuição e ligeiramente o do sistema interoceptível. Acontece que quando o indivíduo manipula com mais intensidade a força da Terra, num baixo padrão vibratório, o interoceptível fica saturado de ectoplasma pesado, e ele perde então a agilidade, a sensibilidade da intuição, fica cego e surdo, aguçando seus instintos anímicos, e consegue apenas um precário contato com sua individualidade. Nos nossos médiuns, por terem um plexo iniciático, isso resulta em lapsos agudos de consciência e distúrbios orgânicos. O médium fica inquieto, desarmonizado, tenso e pode chegar mesmo a se revoltar. É que nessa situação, se ausentando da tolerância, da humildade e do amor, ele começa a se voltar contra os outros, esquecendo do que Neiva dizia com frequência: em qualquer hipótese, volte-se contra si mesmo. Tantos problemas: comunicação, intuição, personalidade. A vida na Terra é difícil. Ainda bem que a vida não dura muito, que tudo é precário e provisório. E no seu planeta, a vida é mais fácil, é? É muito diferente. Ele também é iluminado pelo que vocês chamam de sistema crístico, mas nós não temos religiões como vocês têm aqui. Isso que vocês chamam de religião, para nós, é um fato natural, faz parte do nosso organismo, da nossa vida cotidiana. Nosso canal intuitivo é muito mais amplo. Nós vivemos muito mais do transcendente. E vocês não veneram a Deus, não? Veneramos, mas não fazemos culto como vocês fazem aqui. Deus para nós é um ideal a ser atingido, um estado sublime, um caminho. Oportunamente lhe darei mais algumas informações sobre o nosso planeta. Mas agora é importante que você continue com a análise que vem fazendo, que pode ajudar inclusive a vocês mesmos. Mas eu tenho uma pergunta a fazer. Por que você se preocupa tanto com o problema personalidade e individualidade? Não seria melhor deixar fluir,
Deixar que os médios encontrem o caminho para seus próprios espíritos, sua evolução natural? Bem, essa pergunta demanda uma certa ponderação. Neiva nunca se preocupou com isso. Ela acompanhava a evolução de cada um, ia resolvendo os problemas mais contundentes com o poder da magia e tinha uma grande versatilidade, quer dizer, ela adaptava os rituais à realidade humana. Tanto que às vezes ela anunciava um novo ritual e acabava por nunca terminá-lo, deixando-o no esquecimento. Por outro lado, essa minha preocupação não atinge o livre-arbítrio de cada um. Não é minha intenção criar uma direção moral, pois isso há muito vem sendo feito pelas religiões e nunca deu resultado. O que me preocupa é a estrutura do sistema, é ensinar a vida fora da matéria, trazer o transcendente para o dia a dia, abrir a esperança para uma vida mais ampla, uma realidade vivencial mais rica, mais produtiva. Com esse ensino, mostrar a razão de ser do karma e responder então as perguntas que habitualmente não têm respostas. E a chave do Evangelho está justamente aí, nessa relação personalidade e individualidade, no que é transitório e o que é eterno. Neiva ensinava tudo isso, mas tinha peculiaridades no seu ensino que nós não temos. Ela emanava, ela envolvia as pessoas no seu manto de ternura, pois não conseguia mais vibrar negativamente. Nós ainda estamos num estágio muito abaixo e por isso temos que recorrer a métodos diferentes de ensino. Mas é preciso ensinar. É absolutamente indispensável se quisermos fazer vingar esta missão. E repito o que disse há pouco para você. A diferença entre nós e os outros grupos religiosos é justamente nesse ponto. Não somos um agrupamento de personalidades. Somos uma equipe de individualidades. Há uma preposição clara que nos foi ensinada, que nós temos capacidade de varar a barreira do nêutron, que aliás é a base de todas as iniciações que recebemos. E fomos consagrados nessa premissa. Pois como seria isso possível se não soubéssemos dessa diferença entre nossa vida transitória e nós mesmos na vida eterna? O nêutron separa as dimensões, e para que haja um contato com nossa individualidade, que está do outro lado do nêutron, do nosso eu superior, é preciso que a gente tenha consciência dessa vida que é fora da matéria física. No calor de nossa batalha, no dia a dia de nossa luta, muitas vezes a gente se esquece da guerra, da luta entre o bem e o mal, que afinal de contas é a razão de tudo, de nossa existência como médiuns deste amanhecer. Há muitas razões para que a gente tenha consciência dessa diferença entre planos, e uma delas é que a dimensão de nossa personalidade é densamente habitada pelos espíritos desencarnados que não têm um corpo físico, mas que se alimentam do nosso ectoplasma, de nossas energias kármicas, e vivem num permanente intercâmbio com a gente.